Bom, agora então vamos falar aqui daquele trade, né, que seria o trade em V, que a gente fala, a partir do primeiro movimento. Antes de falar do primeiro movimento em V, tá? A gente tem que ressaltar algumas coisas. Para eu ter um trade clássico que volta em V, eu preciso ter violência no meu gráfico, tá certo? Então, qual é a diferença entre uma super tendência, que é a super trend, que a gente ouve falar, ou power trend, tá? A super tendência, versus a violência, tá? Um movimento de super tendência, ele é composto por barras estreitas, não são barras espessas, são barras estreitas, tá certo? E ele costuma ir praticamente em 45 graus. Então você tem um movimento praticamente em 45 graus com barras estreitas. Uma vez identificado isso, mercado em super tendência, tá legal? Movimento onde o mercado vem agressivo, uma certa agressividade, onde 2, 3 barras fazem praticamente um movimento completo do mercado se a gente olhar através da volatilidade histórica, tá certo? Volatilidade histórica do mercado está em torno de 5. E aí você vê 3 barras fazendo praticamente 3%, tá? Ou 2,5%, que seja. Ele está fazendo em poucas barras quase que o movimento inteiro de um dia, tá legal? Então, quando a gente verifica esse tipo de movimento, a gente já vai ficar de olho em que, olha, ele pode configurar aí uma volta em V, tá? E essa volta em V, ela está atrelada com essa violência a partir do momento que o mercado abre. Veja, uma volta em V, ela pode acontecer a qualquer momento no mercado. Mas uma volta em V a partir do primeiro movimento do mercado, que é o mercado abriu, produziu um movimento de violência, ele é só para retornar aquele primeiro movimento, tá certo? Então, quando se falar em volta em V, primeira coisa que você tem que lembrar é o seguinte, tem violência? Se tem violência, tem volta em V. Se não tem violência, não tem volta em V, tá? Essa é a característica de uma volta em V. Então, vejamos. O mercado, ele tem a sua abertura e aí ele produz uma certa violência, tá? Então, de forma violenta, ele vai para cravar uma máxima. E aí você pega a distância dessa mínima com essa máxima e traça o seu 50% do FIBO. Pega o FIBO, traça o FIBO aqui, vê onde está o nível de retração de 50%, traça ele. Uma vez perdido esse nível de 50%, ele pode fazer aqui, tá certo? Um pullback para voltar a cair, tá certo? Veja que esse tipo de trade, ele seria bem parecido com aquele primeiro movimento clássico afastado, porque o clássico afastado ele também volta no 50%. Talvez ele não tenha a mesma violência, tá certo? No seu primeiro movimento, mas ele também volta, tá legal? Só que na volta em V, quando ele rompe os 50%, faz o pullback, ele perde esse pullback pelo fundo. Porque se ele voltar e fizer uma trick entry, ele vai a favor da tendência. Nesse caso, ele iria contra a tendência. Então, veja aqui, eu tenho meu primeiro movimento, violência, volta com violência, perde o nível de 50%. Esse nível de 50%, ele não é 100% obrigatório, tá certo? Não é assim, ó, tem que perder os 50%, senão eu não faço trade. Não, pode ser que ele não perca os 50%, mas ele volte em V. Então a grande característica mesmo está na violência do primeiro movimento, não na volta, mas sim na violência do primeiro movimento. Quando você tem um primeiro movimento super violento, ele pode voltar de forma violenta. Por isso que eu ressalto aqui, tá? A diferença clara entre super tendência versus violência. Porque se não tiver violência, aqui eu não vou ficar muito de olho numa volta em V. Agora, aqui com violência, mesmo que ela não volte 50% do movimento, eu posso ficar de olho numa volta em V.
porque ele promoveu violência anteriormente, tá? Então, vejamos. Eu marco a mínima, marco a máxima. Perdeu 50%. No que perde os 50%, eu vou ficar de olho em quê? Num pullback. Se ele tiver o pullback, é onde eu vou buscar a minha entrada. Então, para eu ter um pullback, essa barra ela tem que ter sua máxima e sua mínima maior que o candle anterior. Ou um vazio gráfico. Pode ser também um gift. Pode ser um gift, tá? O que importa nesse caso aí é a violência e a forma com que ela volta e ela deixa uma pausa aqui entre seu movimento, tá legal? Dentro dessa pausa desse primeiro movimento, eu posso configurar então o meu stop, o meu ponto de gatilho de entrada, que pode ser por violação, tá certo? Aí eu pego a distância dessa máxima até essa mínima e projeto para baixo. E eu vou encontrar o meu alvo. E aqui nesse desenho eu coloquei em forma de Pablito, tá certo? O que é em forma de Pablito? Essa barra ela foi mais violenta do que essa outra aqui, tá certo? Ela foi mais violenta, essa. E aí ela já perdeu o nível de 50%, deixou uma mínima. E a outra barra que abriu, primeiramente foi para cima, deixou uma máxima e voltou depois e caiu. Se você tiver um movimento parecido com esse, tá? Lembrando, essa barra tem que abrir, ir primeiro para cima, para depois voltar para baixo e perder a mínima da barra anterior. Aqui você tem o Pablito que a gente fala, tá? Você tem um pullback escondido. Talvez no time frame de 5 minutos você veja ele dessa forma. Só que aí a hora que você vai para o 2 minutos, você vê ele dessa outra forma. Você vê o pullback mesmo. É o mesmo movimento esses dois, tá certo? Esses dois aqui é o mesmo movimento, só que esse está intercalado entre duas barras. Esse daqui já está intercalado entre 3 barras ou mais, tá certo? Já é um movimento que demora um pouco mais para acontecer. Obviamente que se acontecer dessa forma é muito melhor, tá? Do que dessa outra, porque essa outra seria a forma rápida, tá legal? Só que pode acontecer de um primeiro movimento vir nesse formato. E por que eu fiz questão de ressaltar isso? Porque lembra que a gente falou que esse tipo de movimento ele é uma super tendência versus a violência? Então, é um movimento violento. Por se tratar de um movimento violento, tá? Ele pode ser tão violento na volta que não dá tempo dele fazer esse pullback. E ele já vai direto, tá certo? Então, a gente fica ligado. É mais ou menos assim. Eu vejo o mercado violento, eu já vou ficar ligado, tá certo? Caso esse mercado volte com uma certa violência. Então, a violência é que é a chave, tá, desse movimento. Ele tem que ter uma certa violência, onde em poucas barras ele faz um movimento rápido, tá certo? Pode entregar uma certa complexidade nos seus movimentos, mas no geral a gente está de olho em retornar o padrão até então pré-estabelecido, tá? Trago um exemplo aqui, por exemplo, nesse gráfico aqui para vocês. Nesse gráfico a gente visualiza o quê? A gente tem um movimento violento, tá certo? A gente tem uma certa violência nesse movimento e logo um retorno com o pullback e ele querer voltar para cima, tá certo? A gente pode configurar o nosso stop, nosso ponto de entrada, projeta essa distância para cima como um alvo, que seria na máxima. Nesse caso aqui, ela não chegou a atingir na hora, nesse exato momento. O stop ficaria dessa operação aqui nesse nível, tá legal? Então vejamos, ele chegou a perto de cutucar o stop. E agora o mercado deu uma certa acelerada. Tudo promovido a partir desse primeiro movimento de volta em V. É claro que ficou bem complexo, não seria um trade tão fácil de se conduzir, mas ele acabou indo de encontro do que estava dizendo logo no começo. Outra coisa, se a gente olhar aqui, ó,
esse outro papel, a gente vê também um primeiro movimento de volta em V. Ficou complexo, poderia ser em range, mas saiu do range e voltou com uma certa agressividade para cima. Formou o pullback, tá certo? Como eu posso saber disso? Traço o Fibo. Tracei o Fibo. Veja como ele voltou acima do nível de 50% de Fibo. Fez o pullback, automaticamente eu tenho a ativação desse trade na ponta compradora. Tá legal? Geralmente esse trade ele tende a fazer com que o mercado volte no seu topo anterior. Essa é a característica base desse tipo de trade. Outra coisa, tá? Tem o meu primeiro movimento de queda, tem uma volta. Se esse mercado deixa essa mínima, tá? Então vamos supor, ele corrigiu, aí ele tenta voltar lá para romper aquela máxima, mas ele volta e rompe aqui essa mínima. Ele se transforma num primeiro movimento clássico afastado. Então, a diferença de um primeiro movimento clássico afastado para um primeiro movimento de volta em V se dá na perda dessa mínima quando ele faz o pivô. Porque dependendo da forma como ele pode configurar isso, ele se torna um clássico afastado, tá certo? Que seria esse clássico afastado. Esse clássico afastado, se ele é perdido aqui, essa mínima que fica estabelecida aqui, ele se transforma numa volta em V. Então, você tem essa sutileza. Geralmente, para você tentar identificar melhor, o ideal é o quê? É você ver se tem a violência. Por isso que a gente tem esse destaque da violência. Aqui não seria uma violência absurda dessa máxima até essa mínima, tá certo? Não seria uma violência absurda. Mas aí eu tenho uma complexidade aonde eu já sei que isso aqui pode ser um primeiro movimento clássico afastado, se de repente ele romper pela mínima. Só que se ele rompe pela máxima, ele está configurando para mim uma volta em V, que teria como objetivo minimamente a máxima. Eu posso pegar o meu ponto de gatilho a partir do rompimento dessa máxima e meu ponto de stop. Tá legal? Eu tenho como alvo ou a máxima do dia ou projetar 100% do risco daqui para cima, que seria o meu outro alvo parcial. Esse seria o trade ali que vai de encontro com o primeiro movimento de volta em V. Assim como esse outro papel também deixou para a gente um primeiro movimento de volta em V, só que de forma mais complexa, novamente falando, tá? Ele tem o seu movimento, sua queda. Aqui, ó, não necessariamente ele passou os 50%, só que ele rompeu por cima. Não foi suficiente para romper essa máxima. Quando o mercado falha em romper essa mínima, a gente fala que essa é uma lei de mercado de falha de mínima. E ele rompeu pela máxima. Então fica bem óbvio aqui uma possível formação de volta em V, de retorno, tá certo? Ele cria meio que um W aqui. Então a gente fica de olho nisso. Essa seria uma forma mais complexa, tá? Dessa análise. Às vezes vai ficar bem óbvio o movimento de violência e o movimento de volta. Mas às vezes ele fica menos complexo. E por isso a gente tem que estar sempre de olho com uma certa flexibilidade nesse movimento, porque ele pode não ser tão objetivo e claro ali. Eu tento ilustrar ele de forma objetiva, te falando o seguinte, olha, ele tem os 50%, ele tem que ter uma violência, mas de repente pode não ter todo esse contexto, mas fica claro que você tem uma briga de cabo de guerra, tá legal? E nessa briga de cabo de guerra você tem, nesse momento que ele puxa para baixo, você tem aqui vendedores entrando em ação, puxando o preço para baixo, só que automaticamente você vê aqui o quê? Compradores tentando puxar o preço de volta para cima, tá legal? Eles enfrentam uma certa resistência dos vendedores, mas eles conseguem ganhar essa briga. É isso que está por trás. É quem ganha essa briga. A partir do momento que os vendedores enfrentam essa resistência que está aqui, ou seja, eles estão puxando um pouco o mercado para tentar voltar a cair novamente,
mas eles não conseguem, é a falha deles, tá certo? Porque entra muito mais pressão compradora do que vendedora no gráfico, é aí que configura essa volta em V, tá legal? Então, algo meio complexo, mas algo que acontece bastante no mercado. A gente vê muito isso acontecer no mercado. Legal? Primeiro movimento, então, de volta em V.